Olá pessoal, tudo bem? Trago aqui uma aula rápida de Excel, onde nós vamos mostrar como combinar a formatação condicional junto com a função único, para que a cada alteração ou quando surgir um novo valor, ele faça uma formatação automática em nossa tabela. Vejam aqui o nosso exemplo. Eu tenho uma base de dados e aqui do lado eu tenho uma tabela com um resumo, onde tem o país e o total de cada país. Se por acaso surgir um novo país, vou colocar aqui Japão. Vejam que eu coloquei aqui o Japão. Ao pressionar Enter, automaticamente ele vai incluir esse novo país nessa tabela de resumo e já vai aplicar a formatação para essa tabela, para essa coluna. Então eu vou pressionar Enter. Olha lá, e pronto, ó. Observe que ele incluiu o Japão e dessa mesma forma ele já adicionou uma nova linha e formatou, né, nesse caso, as bordas, isso de maneira automática. Então é isso que nós vamos ver nesta aula. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito em nosso canal, nos dê o privilégio de tê-lo como nosso inscrito, nosso seguidor. Clique aí no botão de se inscrever, ative as notificações, porque nós trazemos aulas novas todas as semanas e também dicas diariamente. Então ativem as notificações, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos se possíveis e também deixem aí feedbacks, comentários, digam o que acharam aí do nosso vídeo. Nos ajudem aí a continuar criando conteúdos que sejam relevantes para vocês no dia a dia. Contamos com a colaboração de vocês, curtindo, se inscrevendo e compartilhando aí com os amigos. E vamos aqui à nossa aula. Então vou fazer aqui nessa tabela, vou vir aqui na planilha 2. Então na planilha 2 eu já tenho aqui a tabela de resumo que eu vou criar aqui. Neste caso, a primeira coisa que nós vamos fazer é incluir aqui o nome dos países que eu tenho na minha tabela, só que aí eu não quero ficar digitando manualmente, até mesmo porque eu quero deixar automático, porque se a informação modificar ali na base, eu quero que ela já apareça ali na minha tabela. Para isso, vamos fazer aqui igual a função único, coloco ali a função único e seleciono a matriz. A matriz, no caso, vai ser aqui a matriz do país. Então eu seleciono aqui, ó, o país. Então, como a minha base ela está formatada como tabela, então ele já vai deixar aqui, tabela 2, país. Fecho parênteses e Enter. Pronto, ó, observem que ele já está com a lista de países aqui. Então ele já está trazendo os países que eu tenho na minha base. É claro que se eu vier aqui e eu incluir um novo país, por exemplo, vou vir aqui, esse do Brasil estava errado, aí eu vou colocar lá Espanha. Espanha. Então ao pressionar Enter, olha lá, ele inclui aqui a Espanha e automaticamente ela aparece aqui na nossa listagem. Ok? Então, vou desfazer. Ele já está fazendo automático. Para fazer o total, a gente pode fazer igual soma Cs, vou usar o soma Cs, intervalo soma, eu vou selecionar a coluna do total, ponto e vírgula, intervalo de critério, vou selecionar a coluna dos países, ponto e vírgula, o país que eu quero, nesse caso, aqui a França. Fecho parênteses e Enter. Pronto, ó, ele já fez a soma pro primeiro. Só que aí para que ele possa fazer automático, eu posso vir aqui e arrastar. Só que aí eu vou usar uma outra dica, porque aqui, como nós usamos a função único ela é uma função matricial, né? Ela me traz um resultado, ela me traz uma matriz de resultado. Vocês podem ver que ela preencheu sozinha. Então a soma C, é legal a fórmula da soma, também continuar a fazer esse preenchimento automático. Para isso, basta eu vir aqui no final da minha fórmula, ó, e aí eu pego aqui o meu K2, e ao invés de eu pegar só a França, eu pego a matriz toda, ó. Seleciono tudo, ele vai colocar essa hashtag no final, que está me indicando que eu estou usando uma matriz de resultado. Então esse é um conceito novo. No nosso canal, se vocês forem lá na nossa playlist e pesquisar, nós temos uma aula lá e algumas aulas específicas sobre fórmulas e cálculos matriciais aqui dentro do Excel, usando esse conceito novo de matrizes. Fecho parênteses e Enter. Pronto, ó, observem que ele já preencheu para todo mundo. E isso ele está fazendo automático. Se eu for lá e colocar, por exemplo, Espanha, novamente, der um Enter. Pronto, ó, ele vai incluir a Espanha e já vai fazer a fórmula para a Espanha, tá? Isso de forma automática.
Uma outra coisa que agora falta fazer, que aí foi a proposta do nosso vídeo, usar a função único para trazer uma listagem de itens e ao mesmo tempo, assim que colocar os itens, eu quero que ele formate, por exemplo, que ele coloque as bordas, coloque as linhas, conforme for aumentando. Para isso, eu vou selecionar a coluna K e L inteira, porque eu não sei até onde pode ser que vá aqui os dados, porque pode ir aumentando, né, ao decorrer do tempo. Então eu seleciono a coluna K e L, venho aqui na formatação condicional e eu vou pedir para criar uma nova regra. Então, nova regra. Na janela aqui da formatação condicional, eu vou usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E aqui eu vou colocar minha regra. Qual vai ser a regra? Vai ser assim, igual, nesse caso, como eu peguei tudo, eu vou começar pelo K1, tá? Se eu tivesse pego aqui, por exemplo, do A2, do K2 até o fim, aí eu começaria clicando no K2. Mas como eu selecionei o cabeçalho também, eu vou clicar nele. Não tem problema, posso clicar. Clico aqui no K2. Veja que ele trouxe a célula fixa. Eu não posso ter a célula toda fixa. Vou apertar o F4 duas vezes e deixar apenas aqui, ó, cifrão K1. Vai apertando o F4 até o cifrão ficar só na frente do K1. Por que K1? Porque é a primeira célula da tabela que eu selecionei. A minha tem só duas colunas. Se tivesse mais, era só ter selecionado todas elas aqui por cima, né, ó. Eu selecionaria todas elas aqui. Então, o que eu vou fazer? Então, se o meu K1 for diferente de vazio, aí eu coloco duas aspas. Por quê? Se a primeira célula da coluna selecionada, da primeira coluna, não for vazia, eu quero que ele formate, porque aí significa que entrou alguma coisa. E aí o vazio aqui eu estou representando com duas aspas, não coloquem nada entre as aspas. E estou falando aqui, então, se o meu K1 for diferente de vazio, que aí é o sinal de menor e maior juntos, eu quero uma formatação. Então eu vou vir aqui no formatar, bordas, e aí eu vou escolher o estilo da borda, contorno, poderia até escolher a cor, se fosse o caso. Por exemplo, posso colocar uma borda azul. Olha lá, põe aqui contorno. Então ele vai deixar a célula com contorno azul. Feito isso, dou um OK. Olha lá, já defini o contorno. Então, se o K1 for diferente de vazio, o início da minha coluna, lembrando que eu poderia ter várias colunas, aí só eu ter selecionado, mas aí ele vai formatar todas as linhas da minha tabela a partir da primeira coluna, porque ela tá fixa aqui, ó. Aí eu dou um OK e pronto, ó. Observe que ele já aplicou a borda. Se eu vier aqui, ó, no país e eu acrescentar um novo país, por exemplo, Espanha, e der um Enter, ó, ele já aumenta e já formata, já vai aplicando a borda. Conforme a tabela vai aumentando, ele vai incluindo uma borda ali, ok? Só uma dica extra, caso surja essa dúvida. Conforme eu coloco aqui os países, observem que ele vai colocar os países pela ordem em que eles aparecem na tabela. Tanto que a Espanha veio primeiro aqui, ó. Ele não colocou em ordem alfabética. Se eu tentar classificar, se eu vier aqui no botão, por exemplo, ó, de filtrar e classificar e pedir para classificar de A a Z, ó, ele fala que não é possível, porque aqui eu usei a função único, que faz parte de uma matriz. Então ele não consegue classificar matrizes de resultado, né? O que eu vou ter que fazer? Eu venho aqui na minha fórmula, clico duas vezes e aqui, ó, antes da função único, logo depois do igual, eu uso uma função que seria a função classificar, ó. Aí eu acrescento, eu coloco classificar, abro parênteses e fecho aqui no final. Aí eu dou um Enter e pronto, ó. Aí agora sim, ele vai colocar a minha lista por ordem alfabética. Se eu vier aqui, ó, e eu colocar um outro país, por exemplo, vou colocar ali Itália. Dou um Enter, ó lá. Automaticamente ele vai colocar a Itália e ele já põe na ordem alfabética, tudo bem? Então, tenho aí essas opções, essas possibilidades, né,
de estar utilizando a função único para separar um item de cada e a formatação condicional para ir formatando conforme as células forem sendo preenchidas. Lembrando que essa dica da formatação condicional não precisa utilizar ela juntamente com a função único. Você pode usar só ela para qualquer planilha que você queira preencher, até de cadastro, para quando você começar a digitar uma nova informação, ele já aplicar a formatação condicional aí automaticamente, ok? Pessoal, espero que essa dica seja útil para vocês, que ela ajude aí no dia a dia. Deixem nos comentários, deixem sugestões, dúvidas, curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos se possível. Vamos compartilhar aí o conhecimento com o maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado, valeu e até a próxima!